Olá malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal MTB Portugal e hoje temos o prazer de estar aqui com dois grandes amigos do Centro Recreativo Desportivo da Torre que nos convidaram para virmos aqui falar um pouco sobre os percursos, sobre o evento da Ultramaratona Ponte Quilo. Antes de começarmos a aqui fazer algumas perguntas aqui a este pessoal, porquê Ponte Quilo? Tu sabes disso melhor do que ninguém. E o Ricardo também, que era muito tempo que nós andávamos. Eu sei, mas eles não sabem. Há uns 7 ou 8 anos, ou se calhar há mais anos, que o tempo passa. Precisávamos de ir às nossas ultras, ou cercas, ou aos EOX, ou ao Mountain Quest. Precisávamos de inventar um bocado e precisávamos de um percurso que tivesse todo o tipo de piso e que não nos amassasse as pernas completamente 15 dias antes das provas. O Ponte Quilo foi o percurso que nós basicamente fazíamos à volta do Parque Natural e que tínhamos areia, tínhamos pedra, tínhamos terra batida, com uma altimetria confortável, podíamos ensaiar vários setups e preparar-nos para as outras provas, e o Ponte Quilo reunia todas estas características sem nos deixar amassados para as provas. E por isso esta prova acabou por ser materializada à força de tanta vez e tanto uso deste percurso, e passarmos este cartão de visita para os nossos colegas, não é? Para quem nós partilhamos os trilhos por esse país. Rui, como nasceu este projeto? Este projeto nasceu um bocadinho da Carolice, dos membros da associação. Aqui na Torre existe um grupo de BTT, que é o Show Bike, e sempre tivemos a tradição de organizar percursos de BTT. Portanto, sempre foi uma atividade que nós organizámos com alguma frequência, fazia parte das nossas atividades anuais. Mas depois também começámos a sentir que um passeio de BTT já não chegava para a ambição dos atletas que nós tínhamos. Então juntou-se um bocadinho a nossa necessidade de ter percursos mais para um outro nível de participantes, com a existência deste percurso que o Zé falou do Ponte Quilo. Portanto, e começámos a apostar neste percurso, já vamos para a terceira edição, e tem sido uma boa experiência. Portanto, notamos que havia uma escassez de ultramaratonas aqui na Zona Centro. Achamos que estamos bem posicionados geograficamente, conseguimos tirar partido da proximidade ao Parque Natural da Serra da Ilha Candeeiros, e que isso, no fundo, ajuda-nos a alavancar o percurso. E quais são as principais dificuldades da organização de um evento desta natureza? A principal dificuldade, especialmente este ano, porque temos vindo a crescer em termos de número de participantes, é no fundo arranjar um percurso que consiga satisfazer o número crescente de participantes. E nas várias vertentes, portanto, BTT, gravel e nas elétricas. E depois um desafio é a dimensão. Portanto, do ano passado para este, duplicar praticamente o número de participantes traz desafios. Temos que jogar um bocadinho com as limitações também que nós temos no próprio Parque Natural de Serra da Ilha Candeeiros. Portanto, temos que arranjar aqui percursos que, por um lado, consigam satisfazer as necessidades dos atletas e, por outro lado, também não tenham um impacto no parque, na serra e no ambiente. Esse é um dos desafios. Depois, o processo todo é um processo trabalhoso, é uma prova extensa, são 160 km, há muitas burocracias para resolver, a parte toda do licenciamento, portanto, isso por si só é um desafio grande. São sempre 6 meses de trabalho antes da prova começar, e essas são as principais dificuldades, portanto, acho que agora... Este ano tivemos tivemos um handicap de realmente o Parque Natural introduzir a regra dos 150, e portanto limitamos os 90 a passar dentro do parque e criamos um percurso alternativo, por isso é que o percurso foi todo redesenhado e que contorna a serra. Conseguimos ter uma perspectiva espetacular sobre o parque e fomos buscar os diamantes perdidos que estavam à volta do parque. Zona da Benedita, zona da Alcadeia, zonas perdidas que nós não explorávamos muito porque tínhamos o parque, mas que estão lá perto. E a zona da Benedita foi uma agradável surpresa, eu não conhecia, e foi um input que nós, à conta de uma dificuldade. Mas contem-me lá, vocês estão na terceira edição, o que é que mudou da primeira para a terceira?
Este ano vocês têm também o de gravel e bikes, penso que ano passado já tinham os e-bikes, o gravel também. Os percursos são idênticos para todos e quais é que são as principais dificuldades de ambos os percursos, 90 e 170, até porque são percursos diferentes. A UMPK tem uma filosofia como qualquer prova ou outra prova tem. Os nossos parceiros, seja o Barrada, seja o Ultramaratona de Torres Vedras, seja a malta do Transcava, o EPX, todos eles têm uma filosofia e nós temos a nossa filosofia. A filosofia do UMPK é um percurso muito longo, um percurso fluido, com um ritmo alto. É um percurso que os rápidos fazem realmente muito rápidos e quem quer um desafio consegue chegar ao fim. E, portanto, essa é a nossa grande branding que nós temos. O percurso de 90 é uma informação que posso partilhar convosco, é o último ano que vamos fazer. A estratégia, a marca consolidada do MPK exige que a gente se fixe numa distância só. Portanto, os 90 é uma distância mais curta, tem uma altimetria mais concentrada e uma filosofia completamente diferente dos 160. Desengane-se quem pensa que vai fazer os 90 porque é mais curto e demora menos tempo. Provavelmente vai haver atletas a demorar ao mesmo tempo que os 90 para os 160, porque tem 3 grandes subidas, muito concentrada, enquanto os 160 é fluir pelos vales e pelos cumes no mínimo de diferença altimétrica possível. E esse é o nosso grande objetivo. Então, 170, quanto de altimetria, 90, quanto de altimetria, para percebermos um bocado, para não termos essa ideia falsa de que os 90 é metade, é mais fácil e menos altimetria. Os 90 têm 1400 de acumulado, mas atenção, são 1400 de acumulado reunidos em 3 grandes subidas. 3 subidas têm essa altimetria. Nós fazemos zonas 5, 6 km a descer e depois temos a primeira grande subida, por exemplo, são 12 km, a segunda subida são quase praticamente 4 km, em que a zona final é mesmo muito inclinada e temos uma zona final intermédia com uma última subida. Portanto, estamos a considerar essa altimetria em 3 subidas. Portanto, ainda por cima temos uma primeira zona mais técnica, até ao quilómetro 30, onde vamos frescos, onde é muito divertido e que exige, a técnica também exige força e eu penso que se alguém cometer um erro será aí, exagerar nessa zona e mais à frente vai precisar da força e essa zona divertida, que é divertida e devem passar dessa forma, mas devem ser comedidos porque nos 90 as 3 grandes subidas acumulam a altimetria toda e são muito agressivas. Os 160 não, os 160 são 175. é verdade. Nós criamos a marca dos 160. Desculpa estar a interromper, então se a marca é 160, porquê é 175? Nós em novembro tínhamos o nosso percurso beta feito, testado. Vou confessar aqui uma coisa, nós íamos a tomar uns tempos temporários. O nosso objetivo era juntar o património da Unesco, Alcobaça, que encosta bem, Rio Maior na Vila Romana, onde vamos passar também, e passar a Alcanena, Torres Novas e Tomar. Tínhamos tudo alinhado. Entretanto, o ICNF em novembro lança a regra dos 150 participantes e desmontou-nos isto tudo. Tivemos que criar uma forma de contornar o parque todo, portanto não podemos atravessar o parque, e obrigou-nos a esticar o percurso, a retirar Tomar, para encurtar na zona de Tomar, portanto na parte final, e obrigou-nos aí a criar esses quilómetros extras, os 15 km que estás a falar, se calhar até são 18. Mas essa questão prende-se com o quê? Porque esses 18, em termos práticos, a zona nova que nós exploramos e que é muito rica, Ribeira de Santa Catarina, a zona da Bolívia que eu falava, é muito rica, mas é uma zona muito urbanizada e nós conseguimos passar de zonas naturais em zonas naturais, mas tem aldeias pelo meio e essas aldeias estão pavimentadas. Ao longo do percurso, nos 178
km. Se juntarmos os troços todos de asfalto, esse extra são asfalto e garanto-vos que são planos. Portanto, não é um handicap. Nós, o segundo plano que tínhamos era aumentar muito a dificuldade. E para não aumentar muito a dificuldade, preferimos aumentar a quilometragem, ou seja, não aumentamos a altimetria. Nós temos 2.600 de altimetria num percurso de 175, é uma prova plana. A malta não se assustem, diz aqui 160, mas 175, 178, com jeitinho ainda vão aos 200. Fazem aos 180. Não, por aí não. E já estamos a falar, por exemplo, a marca dos 160, dos 165, estamos a falar numa zona que é na zona do Mirador, aqui na Maúnça, mesmo a partida será na Batalha, como todos sabem, mas o Extreme será aqui o cume da Maúnça e nesse ponto já não há nada a fazer até à Batalha, praticamente sempre a descer, ok? E uma picadazinha, meu amigo! Não, é um falso plano. Mas nós queremos saber é 90 km, 1400 de acumulado. O que é que interessa saber nesse percurso? Dificuldades, se vai ser um percurso muito duro aqui na Serra da Eira, e esse acredito que vai ser, porque tu estás a dizer, vai ter mais pedra que o dos 90, dos 180 ou 178 neste caso, 2400 de acumulado, mais ou menos, dificuldades. Os 90 é puro BTT, técnico e desnível acumulado. Essa é a melhor definição. Nós, para introduzirmos o gravel nessa distância, tivemos que incorporar alternativas. Nos 175, o percurso foi desenhado para o gravel e incorporamos zonas técnicas para o BTT. Apareceram naturalmente, não são forçados. E não há altimetria concentrada. Tipo, as subidas são suaves. Normalmente, por exemplo, um exemplo muito prático, nós até Rio Maior vamos sempre tendencialmente por os vales. Só quando os vales acabam, junto a linhas de água, é que subimos e voltamos a descer. A partir de Rio Maior, apanhamos o cume, com uma perspectiva espetacular sobre a Serra dos Caminheiros e Serra. E em Alcanena voltamos a entrar nos canyons, que não são canyons, mas são aqueles vales cultivos espetaculares em tubo, e que é só rolar, é espetacular. E portanto, aí o que é que aconteceu? Nós introduzimos zonas técnicas precisamente para os atletas tirarem partido do BTT. Portanto, ou seja, 90 é puro BTT e temos a versão gravel, que é um percurso que é delineado precisamente para evitar zonas técnicas, e nos 160 é puro gravel com a incorporação do BTT para ter um ritmo fluido, mas com zonas técnicas incorporadas pelo meio. Vocês têm muitas novidades, pá. O Follow Me on Pace e também porque Batalha este ano, porque vão lá ter montado um grande show. O nosso maior objetivo não é ter aqui as redentas todas. Temos grandes atletas aqui a participar e que nos apadrinham e que nós fazemos questão de manter muito próximos, mas para nós o BTTista que aceita um desafio é essencial. E portanto, nós queremos que toda a gente chegue ao fim. O Follow Me on Pace é tudo. Basicamente, no Follow Me on Pace só falta um grelhador a saltar. Portanto, às 8 horas, que é por mais ou menos 2h30 da tarde, quando o primeiro dos 160, vamos chamar assim 160, para a coisa bastante o primeiro dos 160 da distância longa chega ao fim, toda a logística que acompanha à frente da corrida e que garante que tudo corre bem, passa para trás da prova. É mais ou menos às 8 horas, coisa assim. E aí, os últimos atletas, o último grupo, tudo o que eles levam no bolso, por exemplo, bidons extra, tudo o que seja peso extra, problemas mecânicos que tenham falta de óleo ou falta de bebida, não precisam se preocupar. Vai tudo no Jeep, o Jeep acompanha, não empurra ninguém, simplesmente ele vai motivando ponto a ponto e fazendo com que as pessoas não se precisem preocupar com mais nada, senão pedalar para a frente. E o Follow Me on Pace é mesmo isso, ou seja, é uma equipa que vai ali a animar, podem-se formar vários grupos, inclusive eles podem se adiantar ou não, mas o último grupo, e sabem que ali, atrás deles,
vem tudo aquilo que eles precisam para chegar ao fim. E esse é o nosso objetivo, é trazer toda a gente até ao fim, e nós acreditamos que toda a gente, mesmo os inscritos nos 90, que se forem aos 160, chegam perfeitamente ao fim. Então agora um bocadinho então de brincadeira, se a animação vai estar aí nessa parte, se calhar dá jeito de nós ficarmos todos para trás. É uma grande festa. Nós ensaiamos o ano passado um modelo, foi um bocado espontâneo, porque tínhamos até um grupo de espanhóis que estavam cá e estávamos preocupados com o problema da comunicação, estávamos preocupados porque havia ZEAs que já estavam há muito tempo montadas e que podia faltar alguma coisa, e espontaneamente começamos a acompanhar e jogou-se ali o ritmo de festa inclusivamente nós apanhamos alguns grupos espalhados pelo percurso, estavam em esplanadas, sentados a beber cerveja, já com o objetivo de ir pela estrada, e que se juntaram e chegaram todos ao fim. Isso é fantástico. Yeah. E esse é o espírito do conteúdo. Yeah. Ou seja, é toda a gente chegar ao fim. Houve subidas que nós fizemos com um garrafão de água ao lado da pessoa, temos água pela cabeça abaixo. Posso dizer que sim, se não fosse aquela água que o gajo modeste ali a subir. Servemos serviço com confessionário, a malta confessa-se ali, não sei o quê, eu devia, não sei o quê, o outro já lá vai à frente. Não interessa. Interessa é que a pessoa continue a andar e chega ao fim. Esse é o nosso maior objetivo, e isso é, a festa acaba quando o último chega à meta. Porque a batalha? Portanto, foi um bocadinho, porque a prova já este ano está a ganhar alguma dimensão, e foi uma decisão da organização de fazer a prova, começar na batalha e acabar na batalha. Acho que conseguimos ter mais condições disponíveis para os atletas e para as famílias que acompanham os atletas. Este ano temos, o que nós queremos é que quem vai fazer a prova, que venha fazer a prova, que se divirta neste ambiente que o Zé falou, porque queremos que todos cheguem ao final da meta e que consigam fazer a prova nas melhores condições, mas também queremos que a família que os acompanha, que os filhos, que quem vem com eles também tenha ali alguma animação durante a tarde. Portanto, queremos ter ali também uma zona de lazer, de espaço para os mais novos e para as famílias, para terem ali alguma ocupação durante o dia e durante a tarde e poderem desfrutar, neste caso, da batalha e da Kids Village. Sim. Além destas alterações que temos vindo a falar e desta grande alteração logística de deslocar a partida e a chegada para a batalha, há mais alguma grande alteração? Mas estas grandes alterações foram direcionadas num único caminho, no sentido, para já, os tempos que vivemos são complicados e as dificuldades das famílias que naturalmente acompanham os atletas, e bem, e é isso que nós queremos preservar, por isso é que se criam os programas paralelos. Queremos que todas as incógnitas que as famílias têm, que os atletas têm, vou sair do trabalho, vou chegar tarde, onde é que eu vou comer, onde é que eu vou dormir, posso levantar o dorsal, ou seja, nós pegamos em todas as questões que nós habitualmente temos no nosso dia-a-dia. Questão do jantar, temos um jantar disponível até às 10h30 da noite, o secretariado está aberto até à meia-noite, só pode vir, temos um sítio que as pessoas podem chegar, abrir um colchão e poder dormir. Temos um sítio para guardar as bicicletas se o sítio onde ficarem alojados não tiver condições, junto à meta. Ou seja, pegamos em todas aquelas questões e mais alguma que apareça, porque acreditamos piamente, se nos dias nos for colocado algum desafio, queremos superá-lo e queremos dar resposta a isso, para as pessoas se sentirem confortáveis e virem e não virem sufocados em problemas e preocupações, porque depois também têm família. Criamos um programa paralelo que permite ir às grutas da moeda, permite ir ao museu, inclusive temos bilhetes no kit do participante. O próprio circuito tem desde Alcobaça, desde Rio Maior, as ZEAs são em sítios, parques de lazer dentro das cidades, portanto, sítios onde tem um parque infantil, onde enquanto esperam os pais ou as mães, podem estar ali a brincar e não há aquele sufoco, e tem sempre a parte cultural, e isso ao longo do percurso repete-se, e é isso que nós queremos, é que envolver toda a gente. Então, pegando naquilo que acabaste de dizer, quantas ZEAs vão estar disponíveis por cada percurso? As ZEAs foram feitas da seguinte forma: habitualmente nós temos 30 em 30 km. Este ano, como o percurso está mais fluido, a incorporação dos troços de asfalto,
obrigou-nos a esticar um bocadinho mais. Portanto, as GAs estão espaçadas mais ou menos 35 em 35 km. Portanto, temos a primeira realmente está aos 31, depois temos em Rio Maior sensivelmente aos 65, 66, por aí, perto dos 70, há aí uns ajustes ainda pelo meio, mas é nessa casa dos 35 km. Depois de mais 35 km estamos nos Olhos d'Água, em Albiela, mais 35 km estamos na zona de Orém, perto do Aerovias Londas, sendo que poderá haver sítios que são 37, 38, no gráfico altimétrico com o guia do participante vão ter essas, e o que é que estará em cada ZA. Nos 90 acontece exatamente o mesmo, temos aos 30, temos aos 30, temos aos 60, 65 e depois temos aos 90. Algumas GAs são comuns? Sim, a primeira ZA é comum e as GAs o que têm lá é adaptado à zona da prova. Naturalmente ninguém vai comer, por exemplo, batatas fritas, ou melhor, não se vai consumir batatas fritas ao ritmo que se consome na última ZA. Provavelmente o pessoal precisa de sal, ou essas preocupações, ou água das pedras. Tentamos criar aqui uma dinâmica muito grande. E depois temos uma característica que é o atleta pode alternar na distância. Nós temos um sistema de metragem que controla o número de atletas que vai para um percurso e para o outro e conseguimos em tempo real quase transferir de uma ZA. Portanto, acreditamos que mesmo que os atletas vão todos para o 90, conseguimos mobilizar de uma ZA para a outra ou vice-versa. Ou seja, as GAs aqui é a nossa preocupação chegarem lá e terem aquilo que precisam, inclusivamente apoio mecânico. Este ano apostámos numa cronometragem em relação às edições anteriores. O processo de cronometragem este ano foi revisto, portanto é uma cronometragem eletrónica que é feita pelo recorde pessoal, controla a saída dos atletas, mas também controla aqui a fase do percurso. Portanto, há aqui uma fase inicial em que ele é comum, mas quando os percursos divergem, vamos ter nessa zona exatamente também um ponto de controle para conseguir saber quem é que vai para o percurso e para nos possibilitar a nós, às equipas que nós temos no terreno, perceber, ok, as pessoas que inscreveram-se nos 90 e afinal vão fazer 160 ou vice-versa, temos que readaptar algumas GAs e pode-se trocar de percurso. Era aí que eu queria chegar. Uma outra preocupação que havia é que normalmente o atleta vem, inscrevi-me nos 160 e agora, ou estou nos 90 e queria fazer. Não queremos sobrecarregar ninguém com pressão. Chegam ao percurso, à divisão do percurso, que é mesmo a seguir à primeira ZA, portanto dá tempo para ponderarem, e podem optar por uma ou por outra. E não queremos essa pressão de trazerem já. É claro que temos sempre aqui, temos esta facilidade, mas temos que ter sempre em conta aqui o limite do parque. Portanto, vamos imaginar que muitas pessoas começam a divergir para os 90. Sim, ok, deixamos de divergir, mas não podemos ultrapassar pelo teste que fizemos já há 2 edições para cá, há sempre uma variável mais ou menos de 10%, 15%. As ZAs, portanto, a primeira, tivemos a falar da primeira no Parque dos Mões, em Alcobaça, aí vai ser a primeira zona de abastecimento. Depois em Rio Maior, o Zé já falou, que é na Vila Romana. Nos Olhos d'Água em Alviela. A terceira é nos Olhos d'Água, em Alviela. Aliás, que é uma ZA que se mantém original desde a primeira edição. Sim, essa ZA, exatamente, essa já teve as 3 edições do ponto que eles já tiveram. O sítio de Alcadena, não é preciso muito, eles associaram-se ao projeto desde o início, todos os anos é um ponto que queremos manter quase como um santuário religioso do MPK. Pois é, o pessoal também quer saber percurso dos 170, percurso dos 90. Caracteriza-me esses percursos. Tipo de terreno, o que é que vou encontrar? Tem chovido muito aqui na zona, a nível de água, o que é que vou encontrar? O que é que tem pedra, o que é que não tem pedra? Se tem areia, se não tem areia? E qual é que é a previsão do tempo, uma semana para essa altura, que é para também se prever isso. Vai haver apoio mecânico, já disseste também nas DAs, o que é também importante. Temos isto porque passa-se numa zona de água, o óleo do corrente vai à viola e não queremos que ninguém vá para casa com material abrasado, mas vai parar, limpar o nosso staff.
tem instruções para limpar a corrente e depois aplicar, houve esse cuidado. Portanto, não queremos que até esse pormenor falhe, e inclusivamente na zona de Alcadena é um centro de BTT que tem uma oficina montada completa. Portanto, falando nos percursos, é muito simples e resumindo, começando pela parte comum, que é para até à primeira ZA, até ao quilómetro 30, é uma zona extremamente rápida. Eu acredito que vão fazer médias muito próximas dos 30 até lá chegar. É mesmo muito rápida. Parte de uma zona baixa, que é a zona da Batalha, acompanha aqueles vales na zona do Juncal, um piso muito duro, rijo, não tem nada de técnica. A última parte, a partir do quilómetro 20, é uma zona mais técnica, mas mesmo assim é muito rápida, muito fluida. Aquilo é um labirinto, existem milhentas opções, tenho a certeza que vai haver muitas outras opções melhores ou piores. A ideia é que fosse rápido e é muito divertido e muito rápido. Tem algumas armadilhas pelo meio, porque é uma zona que habitualmente está debaixo d'água. Hoje no terreno verificamos algumas poças de lama, mas o piso está relativamente seco e progride-se bem. Mesmo que o tempo se mantenha com esta chuva, sol, é perfeitamente estável. Depois, passando para os 90, porque a divisão do percurso é aí, na ZA, os 90 arrancam logo aí com uma subida de 11 km, perto dos 12. Tem uma zona que desce, mas desenganem-se, desce um bocadinho, continua a subir e termina no topo da Serra dos Candeeiros. Fantástico. Portanto, no Arco da Memória, que toda a gente conhece, tem uma vista soberba sobre a costa, inclusivamente se vê-se o sol a espelhar na água, mesmo nos dias nublados, porque a zona da costa costuma estar mais ou menos desimpedida e é fabulosa. E depois desse acumulado todo, que não tem grandes partes técnicas, é rolar, entramos aí voltamos a descer para um vale que chamamos nós o Vale da Mendiga, e nesse vale também continuamos a rolar bastante bem, descemos muito rápido e voltamos a apanhar uma grande subida, uma subida que nós costumamos chamar o Cabeça das Pompas, e culmina no final com uma inclinação razoável, e portanto aí vamos chamar uma Retalândia dos 90. Uma Retolândia? Uma Retolândia dos 90 vai ser aí. Todos os anos nós vamos tentar fazer os 90, pá. Calma, ainda não comecei a falar dos 160. Depois, nessa zona portanto, no Cabeça das Pombas, estamos no Planalto de Santo António. Passamos por uma aldeia giríssima que é São Bento, tem outra ZA, falando que tem essa zona intermédia, e descemos em direção à Praia Jurássica de Alvados. Não descemos diretamente para Alvados. Temos ali uma zona bastante técnica que acompanha um vale, que é o Vale Canada. Contornamos o Vale de Alvados e descemos então numa zona de pedra solta, o mais técnico que se pode arranjar, e aquilo que normalmente as pessoas não gostam de pedra, aí vão encontrá-lo. Seja a pedra que é solta, seja a pedra no single track que está e que é basicamente uma laje escorregadia. Depois, chegando a Alvados, não tem nada que enganar. Toca a subir outra vez e a subida termina praticamente na Pia do Urso, na aldeia de Pia do Urso, no concelho da Batalha. Portanto, vamos a Alvados, passamos a Nacional, depois vamos chegar à Barrenta. Barrenta continuamos a subir até à zona da aldeia de Pia do Urso, e aí estamos tranquilos porque ficamos no sopé da zona da Charneca, no maciço calcário extremanho. E vamos contornar a zona da Charneca, que é basicamente a zona de floresta fechada, passando ali ao lado da A1, e vamos de repente aparecer do nada, porque é uma zona de planalto e quando menos esperamos estamos envolvidos em eólicas e na Cordilheira, onde nós chamamos a Maúnça, onde temos uma perspectiva brutal outra vez pelo mar, onde vemos a batalha e sabemos que dali até à batalha é quase sempre a descer. Quase sempre a descer. E portanto passam aqui junto ao clube e estão na batalha. Os 160, chegando à primeira zona de abastecimento, que é a tal zona rápida, que já tinha falado, os 160 continuam pelo. Portanto, temos em Alcobaça, há ali umas zonas de vales,
que mais ou menos direcionados no sentido sul, norte-sul. E o que é que nós fizemos? Fomos apanhar todas essas topografias que acompanham e que vão ter a Rio Maior, ou seja, nós vamos nos vales, normalmente a zona junto a linhas de água, giríssimo, normalmente zonas de bosques fechados, com muitas zonas de piquenique, giríssimo para as famílias poderem fazer piqueniques. Passamos por uma zona técnica espetacular com passadiços de madeira, que é a Ribeira de Santa Catarina, que é muito bonito. Depois vamos chegar mais próximos a Rio Maior, sempre neste registro, né? Vales, um bosque fechado, daquela terra vermelha, não temos pedra, temos terra vermelha. O nosso receio é chuva, mas já testamos e é um material compacto. E portanto nessa altura vamos chegar a Rio Maior, e em Rio Maior a história muda completamente. Se íamos pelo vale, passamos a ir pelos cumes e vamos deixar de ter terra vermelha, passamos a ter estradões, temos 2 a 3 km em areia. Portanto, eu era incapaz de incorporar uma zona de areia, acho que a areia é a pior coisa. Na primeira parte temos um bocadinho também, mas a areia é bastante compacta, mal se dá por ela, mas aí nessa zona a seguir a Rio Maior temos um troço realmente ali 2, 3 km com areia, uma areia muito compacta. Eu passei lá várias vezes, com tempo seco, com tempo úmido, com chuva, ela é mesmo compacta, não oferece dúvidas. Para além disso, o centro da plataforma da estrada tem muita vegetação e percorre-se bastante bem. Depois entramos em um registro de estradões, o típico do MPK, a rolar, velocidades muito altas, aquelas falsos planos a descer, a contornar onde se vê a cordilheira completa da Serra dos Candeeiros. E vamos sempre pelos cumes, há algumas armadilhas a nível de GPS, cuidado aí. Porquê? Porque estamos sempre no cume, troços muito rápidos, facilmente em 10 segundos nós descemos a cota toda até cá abaixo e o final do percurso era para o outro lado, porque nós forçamos o track do GPS para marcar a curva, mas mesmo assim há sítios que nós próprios a passar lá já nos enganamos, porque já tínhamos passado várias vezes, portanto, cuidado, porque depois o retorno para cima é perigoso. Desce muito rapidamente uma cota alta porque vamos sempre pelo cume. Depois, Alviela, vira tudo outra vez, vamos voltar outra vez para os vales, para os canyons. Temos aí uma estrutura portuguesa com uma história bastante grande e que é espetacular, que é o Aquaduto das Águas Livres, e portanto a primeira parte do percurso é sobre o aquaduto. Portanto, sendo um aquaduto, podem perceber que é um falso plano a descer, porque o aquaduto vai a descer, não é? E portanto é muito divertido, muito rápido, aquele barro bem compacto, a zona do percurso é bem densa e portanto tranquilos. Depois saímos desses canyons, mais ou menos em uns 10 km, 7, 8, 9, 10 km, e temos uma pequena subida, vá lá 300, 400 metros, inclinada, não vai mal ao mundo, porque ficamos no Planalto de Torres Novas. E nesse Planalto nós voltamos a rolar junto da Serra da Serra da Aire, num percurso sempre a andar, inclusivamente acompanha ali a zona da A1, passamos pela A23 e depois voltamos a entrar numa sequência de canyons, zonas de cultivo que têm estradas de gravilha e que é sempre a andar com um ritmo muito alto, até chegarmos ao Planalto que acompanha, nós chamamos o Tafarrão, e basicamente é o subpé que sobe a transposição, faz a transposição para o Aranho. Aí temos uma subida, nós testamos 3 versões. Se é a subida que eu estou a pensar, fofinha, é fofinha. Não há mais nenhuma alternativa ali. Nós testamos as 3 e é a subida que nós fizemos na primeira versão do MPK. E é realmente a mais curta acaba por ser a escolha porque ficamos logo num acesso e numa plataforma estável, enquanto que as outras obrigam-nos a ir mais longe, são mais longas e ainda por cima lá em cima não ficamos num sítio ideal, não, o percurso não é o ideal. Ali é concentrada, é curta, não sei se são 300, 400 metros, uma coisa assim, é mesmo curta. E depois ficamos no Planalto do Pafarrão e que vamos por ali entre naquele olival fantástico, numa estrada que se rola muito bem. Passamos ao lado do Aeródromo de Pias Longas,
tem uma pequena ascensão, um pouco de inclinação, temos uma ZA nesse ponto, onde temos a perspectiva sobre a areia, e daí até descer até à Melroeiro, mas depois a genese é ir pelo vale que acompanha o Castelo da Aranha até à Melroeiro, que é a zona mais baixa, passamos ali junto a umas linhas de água, mas não passamos dentro da linha de água, passamos ao lado, e depois aí realmente há uma última dificuldade, que é chegar à Charneca. A Charneca é essa onde os 90 já passaram, e portanto há uma subida longa, tem 3 km, se calhar para muitos não é longa, mas nesta prova consideramos que é uma subida longa, mas é uma subida que funciona em slopes, ou seja, tem uma inclinação, depois nível e depois tem outra inclinação, portanto permite, mesmo com o desgaste, subir, recuperar, e chegando ao final da subida ficam com a certeza que é praticamente plano até ao cume, porque acontece o mesmo exercício que acontece com os 90, que é virem numa zona de floresta muito densa e de repente deparam-se de um cume em que têm a perspectiva sobre a costa e sobre o mar, e aqui já vão acompanhados dos 90, porque aí o percurso junta-se, e depois é sempre a descer aquela batalha, ou quase. Então podemos dizer que este percurso dos 160, sendo assim tão rolante, vai dar origem a velocidades elevadas e a grandes empenhos, porque vai haver muita malta a gerir muito pouco, de certeza. Epá, eu acho que não me vou enganar, mas os primeiros, pelo pelotão que eu vi que está aí, os primeiros no gravel farão garantidamente 27, 28 e os BTT provavelmente, se calhar, poderão chegar lá muito perto. É mesmo muito rolante. Não tem... As armadilhas que existem basicamente é na zona antes de chegar a Rio Maior, depois é sempre a andar, e as armadilhas que existem a nível de navegação. Cuidado com a navegação, porque faz parte da prova. Não diga, isto é muito estranho, é muito difícil. A navegação faz parte das ultras. A capacidade de um atleta chegar ao fim com a mecânica inteira, com o físico inteiro, também é parte da navegação, que é divertida e que, para quem não gosta de navegar, então não vá para ultras, porque as ultras também fazem parte da navegação, e essa é a parte de manter ocupada o nosso consciente, e essa parte é muito importante e tem algumas. Isso é para os profissionais, mas para malta como nós, pá, que não anda nada por aí além e que já testámos os primeiros quilómetros e os últimos quilómetros, acho que podemos deixar aí um conselho: isto não é como se começa, é como se acaba. Atenção ao início, que é rápido, mas em estradões com bastantes curvas e alguns regos, pode dar asos muitas pressas e alguns acidentes. Aquelas curvas são meio perigosas. Epá, e guardem-se para o final. Não pela dificuldade em si do percurso, mas pelo... É muita gente, portanto, mas guardem-se para o final. No final, aquela última subida, vão apanhar. Portanto, para a malta como nós, que não anda muito, tenham cuidado, não é como se começa, é como se acaba. O percurso é bastante rápido, tem zonas muito soltas e que deparamos com curvas muito fechadas, apesar do GPS anunciar isso, mas as curvas são muito fechadas e o piso é solto e muitas vezes não há tempo, e também em sítios que tendencialmente são rápidos e que de repente há brechas na estrada e vales que nós não podemos fazer nada. Nas outras edições nós tentamos controlar a passagem dos atletas nas ZAs, e por acaso no passado até aconteceu um caso caricato que nós tentámos com um atleta de uma ZA para a outra, ele simplesmente tinha desaparecido. Não o encontrávamos. E tentámos falar com ele, e depois nós percebemos que ele desistiu da prova e seguiu direito a casa. Atenção, isso faz parte do regulamento. Tem que avisar a organização, ele não avisou. Faz parte do regulamento e incorre eventualmente numa não aceitação numa edição seguinte, que é o atleta desistir e não comunicar. Nós acreditamos que naquele momento, ou pode não ter rede, ou está enervado, mas nos minutos a seguir que tiver a oportunidade, comunicar desistir, nem que seja por o message, qualquer coisa, porque é mobilizado uma estrutura muito grande para ir à procura dele, não? E tiramos a prova de quest, podem correr em custos ou qualquer coisa do género. Claro, porque é grave. Zé, para finalizar, há bocadinho falaste de armadilhas de navegação. Há outro tipo de armadilhas, algumas zonas técnicas que queiras chamar a atenção? Os cães nós afastamos todos.
Só cães. Os cães eram um problema, nós próprios nos reconhecimentos tivemos essa Ninguém se felicidade. precisa de preocupar com nada, é vir e enrolar punho. Não, as pessoas precisam se preocupar no seguinte: saber que são autónomos durante entre as EAs, 35. Nas EAs nós procuramos ter tudo o que as pessoas precisarem. Nos pontos intermédios há pontos de água que estão sinalizados no GPS, cafés. Não há uma sequência de mais que 6, 7 km sem haver povoações, portanto há sempre gente. A preocupação é virem preparados para esse step by step de cada vez. Façam uma parte do percurso, porque cada parte do percurso, entre cada ZA, é uma prova diferente. Apanhamos areia, apanhamos pedra, apanhamos single tracks, é como se fossem um mundo a acontecer a seguir ao outro. Portanto, é melhor tentamos juntar as experiências todas numa só. Alguma palavra final? Pá, toda a gente tem penado para casa. Toda a gente tem que terminar, mas há momentos bem empenados. O que houver para deixar é aqui. Os rápidos que sejam rápidos, os lentos que cheguem ao fim. Muito bem. O que nós queremos é que cheguem todos ao fim, que desfrutem do percurso, da prova, sem incidentes e que tenham tanto prazer a fazer a prova como nós organizá-la. É verdade.